Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? A partir de hoje, nós vamos dar início no nosso canal uma série de videoaulas sobre óxido-redução, um assunto muito importante e bastante presente no nosso dia a dia. E aí, você já ouviu falar de óxido-redução? Se nunca tiver ouvido, se liga aqui porque a partir de hoje, com as videoaulas que nós vamos ter, você vai ficar craque nesse assunto. Então, o óxido-redução ela está presente no nosso dia a dia, como por exemplo na formação de ferrugem ou na corrosão de alguns metais. A ação de limpeza que a água sanitária tem é uma reação de óxido-redução. Nas pilhas para geração de corrente elétrica é uma reação de óxido-redução também. Nos organismos vivos, na respiração celular e naquele ciclo de Krebs, tudo isso é uma reação de óxido-redução. É só se lembrar lá da biologia. O NAD recebe o hidrogênio e se reduz a NAD+, ou seja, aí viu, uma reação de redução. A oxidorredução também está presente nos radicais livres no nosso organismo. Então, para combater os radicais livres, o que é que os médicos recomendam? A gente comer alimentos antioxidantes, olha lá, o termo aí, oxidação. Então, todos esses fenômenos aqui, todas essas reações a gente vai ver aqui no nosso canal, beleza? Então, hoje vai ser só a introdução, só uma coisa bem básica. Então, no que consiste a reação de óxido-redução? Ela consiste no ganho e na perda de elétrons. Aí, elétrons nós vamos representar dessa forma aqui, um E com expoentes negativo, porque o elétron ele tem carga negativa. E ocorre entre todos os compostos, assim, generalizando, iônicos, moleculares e metálicos. Agora, lembrando lá do conceito de ligações químicas, lá de química geral, é a formação do cloreto de sódio. O sódio, na presença do cloro, ele doa o seu único elétron na camada de valência e fica carregado positivamente, forma o sódio mais. E o cloro, ao receber o elétron, fica carregado negativamente porque ele recebeu o elétron. E o elétron tem carga negativa, é por isso que ele ficou negativo. E o sódio ficou positivo porque ele está com excesso de prótons, o excesso de cargas positivas. Então, a partir daí, nós formamos o cloreto de sódio, nosso sal de cozinha. Então, essa reação química aí para a formação do cloreto de sódio é uma reação de óxido-redução. É a primeira reação que a gente vê na química quando a gente vai estudar ligações químicas. Olhando agora só para o sódio e para o cloro, bora ver o que foi que aconteceu entre os dois. O sódio ele perdeu elétrons, enquanto que o cloro ele ganhou um elétron. Nisso nós damos o nome de oxidação. Então a espécie que cede elétrons é a espécie que sofreu oxidação. Enquanto que a espécie que recebeu os elétrons sofre o nome de redução. Por outro lado, nós vemos que quem sofre oxidação tem outro nome, que o nome é agente redutor. Enquanto que a espécie que sofre a redução tem o nome de agente oxidante. Isso porque o agente redutor ele tem esse nome porque ele provoca a redução da outra espécie. Ou seja, para provocar a redução de uma espécie, eu tenho que sofrer oxidação, porque tudo isso ocorre simultaneamente. Para uma espécie oxidar, outra espécie tem que reduzir. Não pode uma somente se oxidar, entendeu? Então, nós podemos simplificar isso que aconteceu por uma semi-reação. Nessa semi-reação nós temos o sódio, ele vira sódio mais e solta um elétron. Enquanto que o cloro, que está neutro, recebe esse elétron e vira cloreto, que é Cl-. E nessas duas semi-reações nós podemos ver que o número de elétrons perdidos é igual ao número de elétrons ganhos. Agora vamos entender o conceito de número de oxidação, o NOx. O número de oxidação ele nos indica a distribuição dos elétrons em torno de uma espécie química, seja ela um íon, seja ela uma molécula. Então, para compostos iônicos, o NOx vai ser igual à carga do próprio íon. Por exemplo, no sódio mais, quanto é o NOx dele? O NOx dele é de mais 1. Para o magnésio 2+, NOx de mais 2. Ferro 3+, mais 3.
e assim sucessivamente para íons monoatômicos, ou seja, íons formados por um único átomo. E para íons compostos são íons que são formados por dois átomos. Por exemplo, aqui o sulfato, o SO4 2-, o NOx dele vai ser de -2. O carbonato, -2 também. O nitrato, -1. E o hipoclorito, que é o que tem na quiboa, -1 também, ok? Agora, para compostos moleculares, a história já é diferente. O NOx ele vai ser igual à carga parcial. Carga parcial é a carga que um átomo tem, levando em conta a eletronegatividade. Eletronegatividade, relembrando, é a capacidade que um átomo tem de puxar elétrons para si, ou seja, de trazer elétrons para perto dele mesmo. Vulgarmente falando, é o tesão que o átomo tem por elétrons. Então, relembrando aqui a ordem de eletronegatividade. Nós temos uma frasezinha para se lembrar da ordem de eletronegatividade. Essa frase é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Isso em que o flúor é o mais eletronegativo da tabela periódica e os metais são os menos eletronegativos. Beleza? Então, um exemplo aqui do HCl, o ácido clorídrico. A ligação química aqui é a ligação covalente, ou seja, uma ligação de compartilhamento de elétrons. Contudo, o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, se eu for fazer a estrutura eletrônica aqui, ó, o cloro ele vai ficar com o elétron do hidrogênio. O hidrogênio ele tá com 2 elétrons, mas o cloro ele está puxando mais para ele. Portanto, nós dizemos que a carga parcial do hidrogênio é de +1, porque ele está com a densidade eletrônica muito baixa, ou seja, tem poucos elétrons perto dele. E o cloro, como ele está com a densidade eletrônica muito alta, ele está com os elétrons mais para perto dele, ele tem uma carga parcial de -1. Então, com a ligação covalente, os elementos apresentam NOx, que é de +1 e de -1 no caso do HCl. Isso levando em conta a eletronegatividade. O gás carbônico, a ligação é covalente, porém o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Então o oxigênio ele puxa os elétrons para perto dele, a ligação totalmente polarizável. Então, nesse caso, como aqui é a ligação dupla e o oxigênio está com 2 elétrons mais para perto dele, ele tem um NOx de -2. Tanto nos dois lados, eles apresentam esse valor de carga parcial. Enquanto que o carbono, já que ele está com uma deficiência, assim, entre aspas, de 4 elétrons, nós dizemos que ele tem um NOx de +4. Ok? E o Cl2 aqui, o gás cloro. O cloro, ele tem a mesma eletronegatividade. Os dois puxam elétrons com a mesma força. Então, se cada um está com eletronegatividade iguais, nós dizemos que ele tem um NOx 0, porque ninguém está com excesso de elétrons e ninguém está com falta de elétrons, ok? Então, a partir disso, do exemplo do Cl2, nós podemos determinar algumas regras para determinação do NOx de alguns elementos químicos. Então, o primeiro mais fácil é para substâncias simples. Por exemplo, o NOx vai ser igual a 0. Justamente porque não vai ter diferença de eletronegatividade e ninguém vai estar puxando o elétron mais do que ninguém. Então, um exemplo são alguns metais, tipo o Mg, magnésio, cálcio, o zinco e o ferro. Vocês podem ver em algumas provas os elementos com esse expoentezinho aqui 0. Ó. Significa que o NOx dele é 0, porque ele é uma substância simples. Aí, geralmente, o autor só quer deixar claro que ele está na substância em que o NOx dele é 0. E na forma de alguns gases, como por exemplo, gás hidrogênio, gás nitrogênio, gás oxigênio e o gás cloro. O NOx é 0 porque é substância simples. Eles têm 2 átomos, mas como é só um átomo, é substância simples. E como é o mesmo elemento, não vai ter diferença de eletronegatividade. Ninguém vai puxar elétron mais do que os outros, beleza? A regra número 2, substância com NOx fixo. Isso é, substâncias que sempre vão apresentar o mesmo NOx. Isso se ela não estiver no estado simples, porque
todos esses átomos aqui, se eles estiverem no estado simples, vão apresentar NOx zero. Mas se eles não estiverem, eles vão ter os seus NOx variando. Então, quais são as substâncias que o NOx não variam aqui? Aqui na tabela periódica. Primeiro, o hidrogênio. O hidrogênio ele sempre vai ter NOx mais 1. Isso porque o hidrogênio é um átomo pequenininho, só tem um próton e um elétron. Então, qualquer coisinha ele perde esse elétron dele. Então, o NOx dele vai ser sempre mais 1. Os metais alcalinos, eles sempre vão ter NOx mais 1. Isso porque eles só vão ter um único elétron na última camada, que é a camada de valência. Então, é bem fácil eles perderem esse elétron. Os metais alcalinos terrosos, o NOx dele vão ser sempre mais 2. Olhando para o outro lado da tabela periódica, os halogênios, que sempre vão ter o NOx menos 1. Isso porque eles sempre vão ter tendência de ganhar um elétron para completar seu octeto. E o oxigênio, que sempre vai ter um NOx de menos 2. Esses elementos que têm os NOx fixos, são desse lado de cá, por exemplo, são os elementos com maior eletronegatividade da tabela periódica. Enquanto que desse outro lado de cá são os elementos com maior eletropositividade, ou seja, uma maior tendência a soltar esses elétrons. E vocês, relembrando aqui de química geral, de ligações químicas, o NOx desses elementos tem a ver com a sua camada de valência, que a camada de valência aqui é mais 1, nos metais alcalinos terrosos é mais 2, no oxigênio a camada de valência dele tem 6 elétrons, ou seja, eles ganham 2 elétrons. E os halogênios vão ter um NOx de menos 1, isso porque eles tendem a ganhar um elétron. Ok? Então, para átomos com NOx desconhecidos, aí a gente vamos ter que aplicar o método algébrico. O método algébrico, apesar de ter esse nome feio, não é muito difícil para a gente determinar o NOx de algum átomo onde o NOx dele não é fixo, ok? Para isso, nós precisamos ter em mente que a soma dos NOx dos átomos de cada substância vai ter que ser igual à carga da molécula. Por exemplo, qual vai ser o NOx do nitrogênio no composto NO, o óxido nítrico? O óxido nítrico ele está presente no nosso corpo, é responsável pela vasodilatação, ou seja, pelo aumento dos vasos sanguíneos. E é vendido também como suplemento alimentar para atletas que querem ter uma menor fadiga. Aí os tecidos musculares vão ficar mais oxigenados e a fadiga é retardada. Então, voltando aqui para a questão. Eu quero saber o NOx do nitrogênio, né? Para isso a gente coloca um X, pode ser qualquer letra, só para a gente dizer que o NOx dele é desconhecido. Mas a gente vai usar o nosso conhecimento de elementos que têm um NOx fixo, que nesse caso é um oxigênio, que o NOx dele vai ser igual a menos 2. E a soma desses NOx aqui tem que ser igual à carga da molécula. O NO ele tem alguma carga? Não tem, é uma molécula neutra, então a carga dele vai ser igual a 0. Então nós podemos somar esses valores aqui, o NOx X, que eu não sei, mais o NOx do oxigênio, que é menos 2, vai ser igual a 0. O menos 2 está negativo, passa para o outro lado, mais 2. Então, nós vamos ter que o NOx do nitrogênio no óxido nítrico é igual a mais 2. Ok? Vamos fazer outro exemplo. Qual o NOx do carbono no composto CCl4? O CCl4 é o tetracloreto de carbono, utilizado antigamente como pesticida e como agente refrigerante, que é posto em alguns refrigeradores para diminuir a temperatura. Por ser muito tóxico, ele foi deixado de usar. Então, qual vai ser o NOx do carbono nesse composto? A gente coloca um X, que a gente não sabe. Mas nós temos o cloreto aqui, do lado. E o NOx do cloro é fixo, que é igual a menos 1. Então, para calcular esse NOx aqui, como é que nós vamos fazer? Vai ser X mais... O NOx do cloro é igual a menos 1. Mas eu tenho 4 átomos de cloro aqui nessa molécula. Então vai ser 4 vezes menos 1. Ou seja, vai ser 4 átomos de cloro puxando um elétron. Ou seja, tendo uma carga parcial de menos 1. Então nesse caso,
multiplicando isso aqui, x menos 4 vai ser igual a zero, porque a molécula não tem carga, então vai ser igual a zero. Passando para o outro lado positivo, o NOx do carbono é igual a mais 4. O que isso quer dizer? Quer dizer que o carbono está com a deficiência de 4 elétrons, enquanto que cada cloro desse puxa um elétron. Ok? Outro exemplo, qual o NOx do manganês no composto MnO4-? O MnO4- é o permanganato. Ele já apareceu aqui no vídeo no canal, ó. Vou deixar o card aqui aparecendo para vocês verem onde é que ele aparece. Permanganato a gente vai ter que calcular o NOx do manganês. Então, da mesma forma, NOx do manganês é X, o do oxigênio não muda, é menos 2, e a carga da molécula vai ser igual a menos 1. Então, nesse caso, vai ficar X mais 4 vezes, porque são 4 átomos de oxigênio, menos 2, igual a menos 1, porque a molécula tem NOx de menos 1. Multiplicando, 4 vezes menos 2 vai ser igual a menos 8. Menos 8 passa para o outro lado positivo. Menos 1 mais 8 vai dar igual a mais 7. Então, o NOx do manganês no composto permanganato vai ser igual a mais 7. Por último, qual o NOx do enxofre no composto H2SO4? H2SO4 é o ácido sulfúrico, o rei da química inorgânica, porque a partir do ácido sulfúrico nós conseguimos obter diversas outras substâncias. Então, como é que nós vamos fazer? Da mesma forma. Só que aqui nesse caso nós vamos ter dois átomos com NOx conhecido, que é o oxigênio e o hidrogênio. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar dois átomos duas vezes mais um, que é o NOx do hidrogênio, mais X, que é o NOx do enxofre, que eu quero saber, mais 4 vezes menos 2. São 4 átomos de oxigênio, cada um deles tem uma contribuição de menos 2. Isso igual a zero, que a molécula ela não tem carga. Multiplicando isso aqui, nós vamos ter que 2 mais x menos 8 igual a zero. Menos 8 mais 2 vai dar igual a menos 6. Menos 6 está aqui negativo, passa para o outro lado positivo. Então, nós temos que o NOx do enxofre nesse composto vai ser igual a mais 6. Beleza? Agora, vamos ver um caso particular aqui, que são NOx para estruturas complexas. Por exemplo, aqui da magnetita, que é o Fe3O4, que é a pedra ímã. Para calcular o NOx do ferro na magnetita, nós vamos ter que 3x vai ser menos 8, vai ser igual a zero. O x vai ser igual a mais 8 terços. Aí tu imagina, vê isso aí. Porra, o NOx de 8 terços. Quer dizer que ele tá sendo distribuído aí no ferro 8 terços de elétrons? Não. Porque o elétron ele só pode ser distribuído se for no caso de números inteiros. Ou doa um elétron ou doa 2 elétrons, ou não doa nenhum. Nunca um pela metade. Isso indica o quê? A magnetita ela é uma mistura de dois óxidos, que é o óxido férrico, o óxido ferroso, perdão, que é o FeO, e a hematita, que é outro material, que é o Fe2O3. Ou seja, a magnetita ela é a junção de dois minerais de ferro, e cada um desses dois minerais aqui eles vão ter um NOx. No caso do óxido ferroso, ele é um ferro com NOx mais 2, e no caso da hematita vai ser o NOx de ferro mais 3. Beleza. Então, galera, é isso que eu tinha para falar para vocês. Valeu por ter assistido o vídeo até o final. Então, se gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, ativa esse sino, que próxima aula vai ser reações redox. E, como é o costume aqui do canal, terminou uma série de vídeos, eu faço um experimento aqui de baixo custo para você fazer na sua casa. Então é isso, valeu e até a próxima.